pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à Masterclass do meusucesso.com com o Wendel e o Joseph. 7 passos estratégicos para a sua empresa crescer. Eu sou a Renata Flores e estou muito feliz porque estou aqui em Curitiba, diretamente da Escola Conquer, transmitindo hoje para vocês. E estou aqui para aprender com o Wendel Favarin e o Joseph Rubin, fundadores da Escola Conquer, assim como vocês. Eles vão ser os seus professores e vão compartilhar as estratégias por trás do crescimento da empresa nos últimos 5 anos, conseguindo atingir mais de 2 milhões de alunos. 2 milhões de alunos, eu falei. É isso mesmo que você ouviu, 2 milhões de alunos. Para quem está chegando agora e ainda não conhece o meusucesso.com, nós somos a escola de empreendedores e aqui são os empreendedores de sucesso que ensinam e compartilham as suas experiências práticas. No estudo de caso da Conquer, você vai ver que eles começaram, gente, em uma sala de 54 metros quadrados lá em 2016, com o sonho de trazer um ensino diferente, totalmente diferente, que prepara de verdade as pessoas para o mercado de trabalho. E ó, te conto mais, te conto muito mais. Em 2020, em meio à pandemia, eles conseguiram virar a chave e faturaram em 24 horas. Eu repito, gente, porque são números impressionantes. Em 24 horas, 75% a mais do que no ano anterior. Então, vou parar de nhenhenhê aqui e vou dar as boas-vindas aos nossos empreendedores revolucionários. Boa noite. Wendel, boa noite. Joseph, tudo bem com vocês? Boa noite, Renata. Um prazerzaço estar aqui, né? Para quem estava alguns anos atrás do outro lado da tela, tá aqui pra gente é uma honra enorme. Muito obrigado pelo convite. Nós é que estamos aqui no Meu Sucesso muito felizes. E a gente está invadindo a Escola Conquer hoje aqui em Curitiba. Mudamos completamente o formato da nossa live class para estar com vocês. Então a gente agradece demais. E olha, pessoal, a gente vai aprender muito sobre as etapas presentes que compõem as startups, as estratégias e os desafios. Por isso a gente preparou uma novidade especial. Falei nos stories há pouco tempo lá e o pessoal já deve estar um pouquinho curioso. Vamos mostrar o que a gente preparou junto? Meu Sucesso e a Conquer, pode ser? Bora. Vem, Ju, mostra pra gente aqui, ó. Essa caixa linda, eu já mostrei nos stories pra vocês. Que já tem o nome do estudo de caso dos meninos, que é o Meteoro em Curso. Agora eu quero saber o que a gente finalmente ganha aqui. Ah, vou abrir também. A gente pode abrir também? Por favor, vambora, gente. Maravilha. Vamos que vamos. Vamos lá. Claro que a minha não tá, ó. Pera aí. Ah, que legal. Olha isso aqui. Caramba, Olha que legal, gente. A coleção se chama Meteoro Curso, o mesmo nome do estudo de caso. Está disponível na loja do Meu Sucesso, na plataforma da Reserva Inc, para quem quer vestir literalmente o empreendedorismo. Espero que vocês tenham curtido a novidade. Gostaram? Adorei, muito lindo, né? Adorei, muito. Gostei muito. Deixa eu ver o que tem dentro, que a minha... Deixa eu ver o que... Eu Vamos acho lá, que tem... a gente tem o flyer aqui com as informações. Legal. Um pôster, e o que eu mais gostei são essas camisetas. 2 camisetas. 2 estudos de caso, né? Sim, duas estudos de caso, Meteoro em Curso. É sobre vocês, gente. É sobre isso. Que legal, que legal. Não, uma honra enorme, muito bonito, gente. Fantástico. Calma, porque a gente ainda vai falar um pouco sobre esse kit aqui que a gente acabou de receber, tá? Linda, adorei. Ju, obrigada. Eu vou te dar as caixas, só porque agora a gente vai começar a nossa aula e depois eu falo mais sobre isso, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada. E aí, galera, vamos pro nosso aprendizado finalmente? Vamos que vamos? Gente, como a Masterclass é uma aula, hoje você vai aprender os passos estratégicos para sua empresa crescer com base na experiência do Joseph e do Wendel. Por isso, a primeira coisa que a gente vai entender é a importância de criar uma solução para uma demanda no mercado. Essa é a primeira parte da aula. Depois a gente vai para o segundo passo, que é o quê? A experimentação do produto. Em seguida, a gente vai conhecer as oportunidades de ampliação de mercado, ou seja, as novas oportunidades de venda. Depois, Wendel e Joseph vão trazer uma parte bem prática, gente, onde você vai conhecer como é que eles fizeram para o crescimento e a expansão do negócio e como é que foi a transformação do físico para o digital, que é o que vocês querem muito saber, além das estratégias também para crescer na crise. E para fechar a última parte da nossa aula, eles vão compartilhar a sua visão sobre a maturidade da startup,
para que você consiga se preparar melhor para avaliar o momento certo para procurar investimento e continuar inovando no mercado. Bora começar a aula? Agora que vocês já entenderam? Passo 1, vou repetir, uma solução nova para uma demanda no mercado. Meninos, é muito importante no início do negócio o empreendedor entender se aquela demanda que ele imaginou, ela realmente existe no mercado. Vamos explicar para os nossos empreendedores, para nossas empreendedoras essa etapa da jornada? Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, Renata. Tem uma pesquisa que mostra que 9 a cada 10 startups fecham ainda dentro do primeiro ano. E metade das startups que fecham é porque não tem um produto que não tem demanda no mercado. Porque os empreendedores costumam se apaixonar muito pela ideia e não pelo problema. Ou seja, criam um produto, um serviço que não tem demanda no mercado e aí o negócio vai à falência. Então esse é um ponto que eu diria que é muito importante entender a dor. Sim. Se essa dor realmente existe, se é um problema só teu, que você imagina que existe, ou se é um problema real de mercado, que o mercado está almejando ou necessitando esse produto. Por isso que a gente fala muito aqui na Conquer, quando você for construir um produto ou serviço, construa com o teu cliente e não para o teu cliente. Quando você constrói com, você se aproxima dele, você escuta ele, então você tem que sair da tua casa, da tua garagem, do teu escritório, do home office e escutar teu cliente. Ir para campo e escutar, né? Joseph, eu queria entender como é que foi o processo de vocês. É bem interessante a gente entender o que vocês fizeram ali e aí nessa pergunta já incluo outra. Como é que o pequeno, o médio empreendedor, ele pode perceber uma demanda? Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que todo empreendedor, ele é um eterno insatisfeito. Sabe quando você vai na tua casa, tem aquele quadro que tá um pouquinho torto, aí você olha o quadro e fala, eu preciso arrumar isso aqui, precisa ficar reto. Eu sou assim. O empreendedor é isso, ele tem uma grande insatisfação, só que ele não é aquele insatisfeito que sai reclamando, vai fazer um textão no Facebook, ele é um insatisfeito que decide mudar aquilo que ele está vendo, aquilo que não está legal, um problema real, mas ele decide deixar de reclamar, eu vou mudar, eu vou fazer melhor isso aqui. Agora, se a gente for pensar no pequeno e médio empreendedor, vou bater nessa tecla porque a nossa audiência é muito composta por empreendedoras, empreendedores pequenos e médios. Como é que eles vão ali detectar, poxa vida, eu estou aqui pensando, que demanda de mercado, como é que eu faço para achar, enfim, essa demanda? Essa demanda de mercado, você tem várias formas e metodologias que você pode utilizar. Uma que a gente gosta muito de fazer, a gente chama aqui dentro da Conquer de workshop de cocriação. Como assim? Como é que funciona o workshop de cocriação? A gente vai criar um novo produto ou um novo serviço, a gente convida os nossos clientes para criarem com a gente. E aqui eu vou dar um exemplo muito legal. A gente está, em um spoiler até em primeira mão, a gente está criando a pós-graduação da Conquer agora. A gente vai lançar, no começo do ano que vem, a pós-graduação da Conquer. Ao longo das próximas 2, 3 semanas, a gente tem 18 turmas de workshops de cocriação com mais de 500 profissionais de RH. Afinal, são eles os especialistas de mercado que contratam e a gente vai trazer eles para co-criar o produto com a gente. Então é isso, você não cria o seu produto, como ainda falou, para o seu consumidor, mas sim você cria com o seu consumidor. E aqui vai muito na linha de ouvir o teu cliente. Ouvir o teu cliente pode ser ligando, sim, pode ser numa pesquisa de campo, ir pra rua mesmo, pesquisar, poxa, será que aquele teu potencial cliente de fato tem aquela dor e compraria o teu produto? Né? Tem que ir pra rua, e aqui eu falo que é o tal do MVP que se fala muito, né? Criar teu mínimo produto viável. O mínimo de requisitos, constrói o mínimo possível e lança, vai para mercado. Porque aí você vai evoluindo. O conceito tradicional de criação é o waterfall, que é o cascata. Que você fica um ano dentro de uma sala criando os requisitos, depois um ano construindo e um ano para vender e validar no mercado. De repente você vê nesse mundo VUCA que a gente vive, né? Volátil, incerto, complexo, e ágil, quando você lança teu produto não tem mais demanda, não tem mais aquele problema. Então tem que construir o mínimo possível e ir para mercado. Mas eu vou trazer um outro conceito, não MVP, um MLP. Que significa? Minimum Lovable Product, ou seja, um mínimo produto amável, que as pessoas já gostem. Não adianta simplesmente lançar aquele produto meia boca, feio, que as pessoas não vão gostar. É o mínimo que as pessoas vão se apaixonar, sentir o gosto. E aqui para finalizar eu vou dar um exemplo. Você que é empreendedor, né? Eu penso em lançar uma hamburgueria. Não adianta sair construindo aquela lanchonete na esquina, investindo $500 000. Esquece isso.
Começa fabricando aquela receita caseira, vendendo na faculdade, vendendo para os amigos, escuta os feedbacks, vê se o povo gosta, se o povo compraria, você vai ganhando confiança, vai ganhando clientela, talvez no primeiro, no segundo, no terceiro ano, aí sim você investe, porque você já validou teu produto, você já começou a criar uma clientela. Então esse é um jeito de criar um produto no modelo MLP. Não, a gente já começa com dicas valiosas, hein, empreendedora, empreendedor. Quer continuar? Quer complementar? Isso vai em contra ao que a gente aprende muitas vezes na faculdade. Eu fiz faculdade de administração e eu lembro que na minha faculdade de administração a gente aprendia a fazer o business plan. Para você lançar uma empresa, você tem que fazer um business plan de 120 páginas. Isso não existe, né? Você vai para o MVP, para o MLP, você vai para o campo hoje em dia. Então lá na faculdade ensinam uma coisa, a gente é grande crítico, né, do ensino tradicional, claro. E aqui no Meu Sucesso a gente ensina na prática como funciona. Esquece a teoria e vamos para a prática. Um ponto importante não é que é para pegar o mapa e jogar fora, mas é muito menos mapa e muito mais terreno. Né, o que o exército canadense fala, né, na dúvida entre o mapa e o terreno e fica um terreno. Então a gente até pega o mapa, olha ali um pouquinho da teoria, mas vai pro mercado, vai pra rua, vai escutar teu cliente, porque é ali que as coisas acontecem, ali é o campo de batalha, né? Ficou curioso? Isso é só o início, gente. Eles têm muita coisa pra falar, aliás, o trailer de vocês ficou demais, né? Eu acho a coisa mais linda. A gente ficou emocionado. Eu também. Renata, podemos assistir? Por favor, vamos assistir ao trailer do Meteoro em Curso. A gente estava crescendo numa velocidade muito rápida. Ainda não caiu a ficha que tudo isso aconteceu. O Wendel, eu conheci ele na faculdade de Direito. Com ele que eu empreendi. Abri operação numa multinacional, crescendo muito profissionalmente. Tava bom e era muito promissor. O Sidney e o Wendel me chamaram para tomar um café. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. De todas as suas conquistas profissionais, você atribui elas à sua faculdade? Eu tenho orgulho mesmo que coloquei em prática e aprendi. Errando, fazendo, acertando, com a mão na massa. Então por que a gente não cria uma escola para ensinar tudo que a gente gostaria de aprender, mas não aprendeu? A minha cabeça foi na lua, eu adorei. Os nossos primeiros cursos se chamavam Alta Performance, Coragem, Visão e Poderes Especiais. A gente ensinou minha mãe a adicionar pessoas no LinkedIn. Ela enviou mensagem para 10 mil pessoas. 400 vieram. 36 se tornaram nossos primeiros alunos. A Conquer começou a crescer. E a gente tinha só unidades físicas e cursos presenciais. E aí, veio a pandemia. Presencial pro online. Essa virada de chave foi muito rápida. Vamos liberar de forma gratuita o nosso curso de inteligência emocional? Naquela aula, a gente teve 40 mil pessoas acompanhando ao vivo e a gente fez uma venda no final. Caiu o nosso site. Numa única noite, a gente faturou 75% do que a gente tinha faturado no ano anterior. A gente foi de 36 alunos e 5 anos depois para mais de 2 milhões de alunos. E a Wiser acredita nesses 3 empreendedores. Educação marca reputação. Se a gente não tiver o motor da adaptabilidade, a gente não consegue se manter competitivo. Educação é isso, né? Você se propõe a levar a pessoa daqui pra cá, né? Um caminho, uma clareza. Ou você vai ou você voa. E coisa bonita de se ver esse trabalho de vocês, hein? Vocês estão de parabéns. Mas calma que tem muita coisa ainda. A gente já falou de demanda, agora a gente vai para a etapa 2. O que é experimentação de produto? Quem quer explicar esse tema
para os nossos espectadores? O que é experimentação? É testar. Por quê? Muitas vezes, como ainda falou, a gente se apaixona pelo produto, pela solução e não pelo problema. Então a gente vai na rua testar. Vou contar um pouco como é que foi o nosso caso aqui, Renata. A gente criou uma escola para ensinar tudo aquilo que a gente gostaria de ter aprendido, mas não aprendeu. E a gente decidiu experimentar, testar. O que a gente foi fazer? A gente foi, você lembra, né, Endel? Panfletar na saída de escolas, a gente foi panfletar na saída de faculdades, na saída de empresas. E o que a gente percebeu nessa experimentação? A gente percebeu nessa experimentação que o pessoal do ensino médio não estava nem aí para essa escola que ensina tudo o que a gente deveria aprender, mas não aprendeu. Por que eles não estavam nem aí? Porque eles ainda não estavam no mercado de trabalho sentindo a dor. Mas já pensou se a gente não tivesse experimentado e tivesse criado uma escola para adolescentes? A gente ia quebrar a cara, né? A gente ia ter investido um montão, e ia ter quebrado a cara. Então isso é experimentar. Isso é você testar na prática, testar no mercado e aí você corrige o seu produto para a pessoa certa, para o público-alvo certo. E aqui, quando você falha rápido, você falha de forma inteligente. E aí volta para aquele conceito que a gente ia falar do waterfall e do MVP. O MVP é rápido, é uma construção rápida. Se você falhar, não tem problema, é um aprendizado. Você está errando de forma rápida e inteligente. O problema é o waterfall. Se a gente ficasse lá 6 meses, 1 ano, investindo tudo que a gente tinha para um público na época que a gente imaginava que podia ser até um adolescente, aí a gente teria quebrado. Então tem que falhar de forma rápida e experimentar faz parte do jogo, tem que fazer parte. Eu gosto muito de uma frase de um poeta romano, que é o Ovídio, que ele fala, jogue a isca, onde menos você espera haverá peixe. Então essa foi a cultura da Conquer desde o início, de experimentar, de tentar, de não ter medo de errar. Até tem uma frase do fundador do Grupo Boticário que eu gosto muito, que ele fala que uma das maiores qualidades de um empreendedor é não ter medo de errar. Exato. Ou seja, experimentar, testar. E isso faz parte do nosso DNA desde o day one. Eu não tenho dúvida que isso fez toda a diferença na nossa trajetória, na nossa história. Bom, dentro dessa experimentação, vocês acabaram de me falar, vamos falhar, mas vamos falhar rápido e já consertar. Mas eu quero um pouquinho mais a fundo. Se a gente pudesse agora escolher uma técnica para vocês orientarem os nossos espectadores a adotarem nesse período de testagem, além dessa que vocês falaram, qual seria? Olha, eu falaria utilizar as redes sociais para você testar. Antigamente, você queria fazer uma pesquisa. E como é que você fazia a pesquisa? Você tinha que provavelmente contratar um instituto de pesquisa, isso ia custar caro, você ia ter que voltar atrás, tabular os dados, montar um gráfico em cima dos dados. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem ferramentas que vão desde um survey do Google, que você pode formar lá uma pesquisa e passar para as pessoas, ou no próprio Instagram. No próprio Instagram tem ferramenta de pesquisa que você começa a testar e entender o interesse das pessoas. Então vai fazer pesquisa, vai para campo, mas é isso que a gente falou, vai com pouco recurso nesse momento para aprender. Teu objetivo agora é aprender, nada mais. E aqui eu daria uma dica também, complementando o Joseph, o empreendedor ele tem que saber dividir o que é uma decisão irreversível de uma decisão reversível. O que é uma decisão reversível? Exige pouco tempo, pouco investimento, você pode experimentar e testar. Vamos para aquela história do hambúrguer, né? Vamos pensar numa receita. É uma decisão reversível, uma nova receita de hambúrguer? É. Então experimenta, testa. Não fica travado, engessado. O problema do empreendedor ou de grandes empresas que acabam engessando e não inovando, quando elas encaram todas as decisões como decisões irreversíveis. Consequentemente, qualquer pequena decisão que poderia servir para experimentar, acaba entrando na esteira da burocracia. E ninguém faz. Todo mundo tem medo de arriscar e tentar. Então, se você dividir o que é uma decisão irreversível de uma decisão reversível, aquela que você pode arriscar, tentar, você vai ter muito mais clareza daquilo que você pode fazer amanhã, daquilo que você pode experimentar no dia seguinte com o seu cliente, com o seu consumidor. É isso aí, ó. Falamos de demanda, vai prestando atenção, hein, gente? Depois a gente falou de experimentação, testagem do produto. Agora eu vou para o passo 3. A gente vai falar de oportunidades de vendas para novos públicos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que oportunidade de venda precisa ser identificada, mas também precisa ser criada. Qual a importância dessa etapa, gente? A importância de você criar oportunidades de vendas é que hoje, Renata, a gente está vivendo a economia da atenção. O que é a economia da atenção? O mais difícil que existe é você ter a atenção do seu consumidor. Então, eu gosto muito de uma foto que viralizou bastante,
que é de várias pessoas no aeroporto, né? Muitas pessoas no aeroporto cheio, lotado, as pessoas sentadas, e uma propaganda na telinha do aeroporto que tem na frente, e todas as pessoas que estão na foto estão, na verdade, de cabeça baixa, olhando o celular. Então hoje a gente vive na economia da atenção. E criar oportunidades é você conseguir ter a atenção das pessoas. Exemplo de coisas que a gente já fez. A gente já fez muito evento gratuito. Antes da pandemia, a gente chegou a fazer eventos gratuitos para 2.000 pessoas, lotar um auditório, lotar um teatro. Gratuito, de verdade? Gratuito de verdade. Para quê? Para a gente ter lá a atenção delas. Agregava valor real para elas, palestras reais. Educando o público de vocês. Educando o nosso público. E nesse momento a gente podia falar da Conquer, por que ela nasceu, quais são os nossos cursos e por aí vai. Então hoje a gente tem a economia da atenção. E é importante a gente, como empreendedor, conseguir criar esses momentos de atenção com o nosso público. Olha só, um grande passo no crescimento da Conquer foi expandir para o mercado de empresa, o B2B, né? Eu quero entender como é que ocorreu essa expansão e como é que vocês se adaptaram a esse novo público. Lembrando que vocês tinham feito experimentação, testes com pessoas físicas, né? Os alunos eram pessoas físicas e aí vocês mudam esse público. Quero entender como é que aconteceu isso. Boa, é uma excelente pergunta, que a gente nasceu pensando no B2C, que é o público pessoa física. Então, a gente não imaginava o mercado corporativo, mas eu gosto de falar que quem não se adapta quebra. Né? E a gente sempre teve muito aberto, até no conceito que a gente falou, né? De experimentar, de ouvir o consumidor, de construir com ele. Eu gosto muito de falar que o empreendedor, nos primeiros anos de empresa, no começo da empresa, ele tem que dizer muito mais sim do que não, né, ainda. Tem que abraçar a oportunidade, tem que chegar às oportunidades. E foi isso que a gente fez no mercado B2B. Eu até trago um paralelo, eu li hoje, né, uma matéria que estava trazendo o case da Nokia. A Nokia em 2007 valia 110 bilhões de dólares. Hoje vale aproximadamente 20 bilhões de dólares, enquanto a Apple hoje vale 2,5 trilhões de dólares. A Nokia não soube aproveitar a oportunidade que estava diante dos olhos, e a Apple, que nasceu para o mercado de computadores, viu uma oportunidade no mercado de smartphones e ali abraçou a oportunidade. E o que eu quero dizer aqui também é que não tem problema você nascer e não saber também qual que é o teu segundo passo, teu terceiro passo, né? Nintendo nasceu como jogos de cartas. YouTube nasceu como um site de namoro. O importante é você se jogar para o mercado e estar antenado a oportunidades. E o Joseph falou muito bem, no começo, principalmente no começo, a gente dizia assim para tudo, a gente abraçava oportunidades. Quando você começa a escalar o teu negócio, é preciso aí sim muito mais foco. E aí quando vocês se deram conta, falaram, bom, então a gente vai expandir para o mercado de empresas. Como é que foi isso? Aí eu quero saber, vocês testaram também? Testamos. Como começou a demanda? Os nossos alunos, pessoas físicas, faziam curso na Conquer, se apaixonavam pelos cursos na Conquer e iam para suas empresas, para os RHs, e falava assim, olha, eu sei que eu tenho esse treinamento corporativo para a empresa me dar, mas ele é muito chato, fica o professor falando, aluno escutando. Eu fiz um curso numa escola chamada Conquer, que é bem diferente. Então os RHs começaram a procurar a gente perguntando, olha, vocês não fazem programas corporativos também para dentro das empresas? E a gente, que não fazia isso ainda, que a gente respondeu? Sim. Fazemos. E aí se vira nos 30 para poder resolver esse problema. Se vira nos 30. A gente começou a criar, a gente tinha uma metodologia de ensino muito bem criada já para pessoa física, e a gente começou a desenhar uma metodologia de ensino pro B2B também, que ele exigia um nível de personalização do conteúdo muito maior para a realidade da empresa. E isso foi crescendo. Uma empresa foi falando para outra, um RH foi falando para outra. Hoje nós temos mais de 300 empresas que a gente atende, que vai desde Google, Magazine Luiza, Grupo Boticário, os 4 maiores bancos do Brasil e por aí vai. E um time de mais de 60 pessoas, 100% focado nessa unidade de negócio. Tamanho e importância que tem hoje na Conquer, né, como um todo. Graças a esse sim que a gente deu lá atrás, hoje é uma unidade de negócios que tem 30% do nosso faturamento. Então, já que vocês estão falando tanto de crescimento e expansão, vou para o passo 4, crescimento e expansão. Nessa fase do negócio, pessoal, você precisa entender como é que você vai definir o melhor modelo para expandir o seu negócio e crescer com planejamento. Vamos então adentrar essa etapa. Vamos lá. Crescimento. Quando você está falando de escala, quando a gente está falando de escala, Renata,
Existem duas formas, três tipos de produto que a gente pode ter. Eu posso ter um produto, eu posso ter um serviço ou eu posso ter um software, algo de tecnologia. Para eu escalar em produto é um pouco mais fácil. Por que é um pouco mais fácil? Porque eu tenho o meu produto, eu tenho uma barra de chocolate, eu consigo produzir ela em escala, é investimento de tempo na produção, consigo fazer ela de forma repetível, padronizada, consigo escalar em produto. Software, mesma coisa, eu estou no digital, consigo replicar isso para muita gente. E serviço, como é que você consegue escalar em serviços? O que a gente gosta muito é de metodologia. Para você conseguir escalar em qualquer empresa de serviço, a gente está falando, seja de aula, de prestação de serviço, de higiene, o que for, é padronização com metodologia, com processos claros. E a gente teve isso desde o começo. Desde o começo a gente desenvolveu a nossa metodologia inicial no Vale do Silício. Depois, quando a gente começou eu quero nas saber aulas... mais sobre essa história. Conta como é que foi. Quem que foi para o Vale do Silício? Eu fui para o Vale do Silício, Sim. passar uma temporada por lá, para aprender sobre inovação e sobre educação. Tá. E a gente percebeu que no Vale do Silício existiam várias iniciativas legais de educação que estavam fazendo diferente. E por lá eu passei uma semana em uma semana em outra, 3 dias em outra. E lá a gente foi pincelando o que existia de mais inovador em termos de metodologia de ensino. E assim a gente foi definindo qual era a metodologia da Conquer. Então a gente sabe como um adulto aprende e o que a gente tem que fazer numa sala de aula para o adulto aprender. E essa foi a nossa metodologia. Lembra que serviços escala com metodologia, com padronização. Não é cada um fazendo de um jeito. A gente não ia chegar em 13 unidades próprias se cada escola fosse ter aula de um jeito. A gente tinha padronização. E a gente sempre foi muito rigoroso com o padrão, com a qualidade de ensino. Então, no final de toda a aula, no começo o aluno dava um feedback escrito num papel. Tá. A gente queria ouvir o nosso aluno, tem que ter humildade. O empreendedor tem que ter humildade para ouvir, escutar o cliente. Não só o time, mas o cliente também. E assim a gente sempre conseguiu evoluir, refinar o nosso conteúdo e também saber qual que era a média de satisfação do nosso cliente. Desde o início era 9,7 a média de satisfação do nosso cliente. Depois a gente evoluiu para um aplicativo. Quando a gente foi para São Paulo, a gente já estava com um aplicativo que a gente conseguia monitorar em tempo real, no final de todas as aulas, era 10 horas da noite, 10h30 da noite, a gente já sabia exatamente o curso, o professor, a avaliação média, se tinha algum ponto fora da curva, porque a gente tinha uma média já. Então a gente sabia exatamente, graças a essa metodologia de crescimento e padronização, a gente sabia exatamente onde que tinha alguma falha, se tivesse alguma falha. E o nosso sistema de gestão foi criado em cima dessa nota. Então, se um professor dava uma aula, ele teve uma nota acima de 95, muito bom, está dentro da média. Entre 90 e 95, a gente retreinava e passava alguns feedbacks de melhoria para o professor. Boa. Abaixo de 90, entrava em plano de recuperação. E aí, 2 notas abaixo de 90, a gente substituía o professor. Então, é gestão com padronização, padronização, padronização. É só assim que se escala em serviços. E aí, eu queria falar um pouco das unidades. Como é que vocês avaliaram, ou o que vocês avaliaram para abrir outras unidades da Conquer? Na verdade, o que eu quero saber mesmo é o que foi decisivo para a expansão dar certo. Um ponto que eu acho que é legal, interessante de falar, desde o início a gente foi muito focado em padronização, que fez toda a diferença para o conteúdo, que era o nosso principal ouro ali, a entrega que transformava a vida do nosso aluno. E também o nosso modelo de negócio, apesar de aparentemente parecer físico, desde o início a gente tinha um marketing digital 100% focado em Curitiba, que fazia o impacto do aluno, né, enfim, investindo em branding, investindo em geração de leads, né, para o nosso time comercial, que era 100% digital, todo atendimento era via telefone, via WhatsApp, todo o financeiro e pagamento era 100% digital, apesar da escola ser física. Então o aluno, na verdade, ele só ia para a escola para ter experiência de sala de aula. Então, desde o início, a gente já se preocupou em ter um modelo escalável, repetível, como o Joseph falou. E aí veio em final de 2016, início de 2017. Exatamente. Início de 2017. A gente já tinha a nossa primeira unidade dando resultado, com bons processos. A nota de final de aula dos alunos estava muito boa, então a gente estava muito seguro com qualidade, porque é aquilo, né, Renata? Em educação, marca é reputação, reputação é qualidade. Exato. Então a gente nunca pode abrir mão da qualidade. Então a gente sentiu que nossa primeira unidade estava muito bem nesses fatores, falamos, vamos para a próxima? Fomos para a próxima, abrimos a segunda em São Paulo. Quando a unidade de São Paulo também conseguimos padronizar a qualidade,
começou a gerar resultados, começou a operar no positivo, fomos para a terceira. E assim a gente foi crescendo, crescendo e crescendo. E porque São Paulo? São Paulo é um Brasil dentro do Brasil, né? Um mercado enorme. E era ali o momento da gente não mais levantar a bandeira de uma escola curitibana, que é onde a gente nasceu, mas uma escola do Brasil, né? Criada no Brasil. E hoje quantas unidades? Hoje a gente tem exatamente... Hoje a gente está no digital, né? Se perguntar a Pois unidade, é, né? a gente Unidade está... Na verdade, a nossa Calma unidade que é nem digital. vamos falar ainda no digital, que a gente não chegou nessa parte ainda. A gente tem 2 grandes QGs, né? Curitiba e São Paulo. Sim. Mas quando perguntam, a gente é digital, né? No digital a gente passou a ter acesso não só ao Brasil todo, mas a 81 países. Mas antes da pandemia, respondendo essa pergunta, eram 13 unidades físicas. 13 unidades físicas. Exatamente. Agora vamos voltar de novo para o pequeno e para o médio empreendedor, porque eles sabem que eu adoro falar para eles. Vamos pensar numa recomendação para esse médio empreendedor que começou ali devagarzinho a fase de expansão dele. Vamos pensar em vários tipos de negócio, não só a educação agora. O que a gente poderia dizer para eles? Bom, primeiro de tudo, expansão é uma coisa, crescimento é outra. Isso é um ponto bem importante. Você pode crescer sem necessariamente expandir em novas unidades. Né? Acho que o mais importante, acho que todo mundo quer, é crescimento. A expansão vem num momento de muito, vamos dizer, planejamento, fazer contas, porque os negócios geralmente quebram ou quando nascem não tem o PMF, o Product Market Fit, né? Não tem demanda, ou quando estão crescendo. Quando você está crescendo, você tem que investir. Espera um pouquinho que você falou o PMF agora e a gente não estabeleceu esse conceito aqui. Muita gente que está nos ouvindo pode não saber. Vamos falar sobre ele? PMF? Antes da gente continuar. Product Market Fit. Sim. Né? Se esse produto tem um fit no mercado, se tem uma demanda no mercado. E aí que a maioria das startups quebram, porque não tem um PMF. Né? Não tem um encaixe do seu produto para o mercado. Não existe uma demanda, não existem clientes ou consumidores para o teu produto. Então aí que a maioria quebra. E num segundo momento, o desafio de todo empreendedor é na expansão. Porque você vai ter que investir. Você vai ter que investir em marcas, as pessoas vão precisar conhecer o seu produto. Não é simplesmente abrir uma nova unidade e os clientes vão vir. Não é assim que funciona. Então esse é um momento de muita atenção. E na Conquer, o que a gente fez com a primeira unidade foi, a gente se capitalizou. Né, Joseph? A gente tinha muita segurança dos nossos processos, muita segurança do produto que a gente tinha, sabendo que se precisasse a gente poderia investir ao longo de um bom tempo para que a nossa marca alavancasse. E a gente só abria a próxima unidade quando as anteriores começavam a gerar um resultado mínimo que a gente esperava. Perfeito, um ponto bem importante. Olha, a gente foi até o passo 4, hein, gente? Falamos de crescimento e expansão até agora. E agora eu vou para o passo 5. Aquele que você quer muito saber, que é a transformação do físico para o digital. Essa é uma etapa muito importante, né, gente? Vamos falar da relevância dela? É o que o empreendedor quer ouvir demais nesse momento, principalmente nesse cenário pós-pandêmico que a gente está vivendo. Boa, excelente pergunta. Eu vou ser muito sincero, a gente foi obrigado a ir pro digital. Boa, que bom que você está dizendo isso. Aqui a gente não teve opção. A gente não teve opção. Era o sim ou sim. Como o Joseph falou, a gente tem que estar onde o nosso cliente está. E nosso cliente naquela ocasião, a gente estava vendo que ele ia ter que ficar em casa, trancado em casa. E a gente tinha... Foi na pandemia, né? Foi no auge da pandemia. Eu ia falar para vocês, chegou a pandemia. O que foi mais desafiador nessa virada de chave e também dos produtos? Vamos entrar nisso tudo, já que vocês falaram, a gente foi obrigado, assim como a maioria dos empreendedores que estão nos assistindo agora. Perfeito. Isso aí, o mais desafiador eu acho que foi o nosso emocional. No auge da pandemia, tem aquela coisa toda acontecendo de pandemia, fecha as portas, a gente estava com 150 turmas presenciais no Brasil todo e começou a se falar com tal de Covid, estava chegando no Brasil e que a gente ia ter que fechar as portas. Então o primeiro grande desafio foi até o nosso psicológico de... Mas peraí, cuidado, porque senão a gente vai entrar no próximo passo que a gente vai falar da crise. Tá. Vamos focar bem nessa parte do que vocês falaram mesmo. A gente foi obrigado a se transformar. Vocês tinham 13 unidades, não é? Perfeito. Isso. E aí vocês falaram, bom, agora a gente tem que ir para o digital, não tem mais jeito. Começou a pandemia. Eu quero entender essa etapa anterior à crise. Bom, o anterior à crise, a gente já tinha testado dentro de casa um curso online. Mas assim, vou ser muito sincero, a gente já vinha crescendo no físico. As pessoas até no início falam, por que vocês vão pro presencial, por que vocês vão pro online? Isso em 2016. Em 2016. Isso, vou ser muito sincero, a gente gosta da contramão.
E é importante, como empreendedor, você encontrar as suas contramãos, onde você pode criar um produto ou serviço para chamar a atenção do mercado. Enquanto estava todo mundo falando online, a gente foi para o presencial. E no presencial a gente conseguiu construir uma experiência, um encantamento com o nosso cliente muito interessante. A gente olha para trás e a gente fala, que bom que a gente começou no presencial. E a gente virou no digital, a gente fala também no momento certo. Talvez se a gente tivesse lá atrás virado no digital, talvez não faria tanto sentido, a gente não conquistaria tanto a paixão dos nossos alunos. Os alunos são apaixonados pela Conquer, eles tatuam a nossa logo no braço, na perna. Então isso foi um passo muito importante. Mas a gente tinha testado, chegando ao ponto, a gente tinha testado online, mas a gente nunca tinha lançado. Por quê? Vou ser muito sincero, acho que o Josi concorda comigo. A gente estava bem no presencial. Vocês estavam ótimos, vocês estavam num time que estava ganhando pra caramba. Estava ganhando, estava crescendo, abrindo unidade atrás de unidade. É perigoso, mas você vem com uma informação importante. Vocês já estavam testando no digital. Estava. O movimento já estava sendo feito. Já estava sendo feito. A gente estava testando como que seria a experiência da Conquer, que é tão conhecida por ser uma escola com uma metodologia diferente, com uma experiência diferente. Como seria a experiência da Conquer no online? E a gente começou quase 1 ano e meio antes da pandemia a fazer esses testes, a fazer esse piloto, a fazer esses ajustes. Isso porque os alunos pediam. E aí volta mais uma vez a construir com o cliente, não para o cliente. A gente sempre construiu, todo o nosso portfólio, nossa construção de portfólio, a nossa expansão foi muito ouvindo a dor, a necessidade e os pedidos dos nossos clientes. E a gente tinha muita gente em outras cidades pedindo Conquer. Quando é que vocês vão expandir? E claro, crescer no modo físico é muito mais caro e existe muito mais investimento financeiro e investimento de tempo. E aí que começaram os testes. Mas a gente ainda não tinha se sentido seguro, não vou nem dizer seguro, a gente não tinha sentido ainda que era o momento, porque a gente estava bem. Mas foram empurrados pela pandemia, empurrados, como todos nós, mas vocês foram ir testando, então o empurrão de vocês não foi ruim, pelo contrário, foi ótimo. E aí eu quero mais dicas, porque nossos empreendedores querem entender de vocês, o que vocês sugerem para aquele empreendedor que precisa adequar o negócio dele para o digital o mais rápido possível, ele ainda está ali bem no início, engatinhando, só que ele não pode perder fatia de mercado. Já tá perdendo, tá? Ele já tá perdendo, tá nos assistindo e pensando, eu já tô perdendo. Por favor, me deem uma dica. Primeira de todas, corre! Corre que você já tá atrasado. Se você já tá perdendo fatia de mercado, você ainda não tá com um pezinho no digital, corre porque o mercado é muito rápido, a concorrência vem com tudo mesmo e o digital cada vez mais está com espaço sendo tomado. Então, vai primeiro com a tua marca para começar a ter presença no digital. Se você trabalha com produtos físicos, tenha boas fotos, tenha bons depoimentos, gere valor, gere conteúdo, comece a ter a sua presença no digital para depois você poder ir com tudo. Mas corre, porque está atrasado. É isso aí, tem uma coisa simples, muitos negócios não têm um catálogo ou uma central de informações dos seus clientes. Tem, no mínimo, um CRM ali, sabendo quem que é o teu cliente, quantos ele tem, onde é que ele mora, é homem, mulher, idade, esse tipo de informação já traz muito mais clareza. Lembrando que tecnologia é sempre o meio, não é o fim. Sim. É aquilo que vai levar o teu negócio para mais pessoas de uma forma mais eficiente. E testando, experimentando. Né? Não precisa ir lá no all-in, colocando tudo que você tem e o que você não tem em tecnologia. Mas tem que começar, nem que seja devagarinho, apesar de no momento que a gente está em pleno final de 2021 e a pandemia que a gente viveu, quem ainda não está no digital está bem atrasado. Está bem atrasado, mas tem todos os passos que a gente viu até aqui, 5 passos, já são ótimas dicas. Aliás, se você perdeu, depois volta. Com certeza. Viu? Porque cada passo aqui é importante. Volta com o seu papel e caneta, com o seu tablet, enfim. Cada passo que eles estão contando aqui é bem importante para você entender a sua caminhada. Agora a gente vai falar da estratégia para crescer na crise. Não, você viu que eu te dei uma puxada ali? Muito bem. Eu falei, não, ele vai dar embora. Sem spoilers. Não, eu vou pro passo 6 agora. Essa etapa é aquela que, para a trajetória dos empreendedores, foi com certeza o ponto de virada. Como é que a gente consegue crescer em meio a uma crise, gente? É um assunto que não quer calar, que a gente tem falado há quase 2 anos dessa crise, enfim, inimaginável que a gente está vivendo. É isso aí, então,
Veio aquela quinta-feira que todo mundo começou a falar que um tal de Covid estava chegando no Brasil. 12 de março de 2020. A gente não esquece da data. 12 de março de 2020. Uma quinta-feira. Essa data a gente não esquece de jeito nenhum. A gente estava aqui nesse QG, né? A gente estava nesse QG e começou a falar do tal do Covid, coisa assim. E começou a se falar cada vez mais, as pessoas começaram a ficar com medo. A gente juntou o nosso time e nessa sala aqui, inclusive, e falou, pessoal, o Covid está vindo, a gente está com 150 turmas ativas no Brasil todo e a gente não vai conseguir abrir semana que vem. O que faremos? E a gente teve a conclusão de vamos a partir já de semana que vem, não vamos esperar, semana que vem as nossas aulas não vão acontecer no presencial e vão ser no digital. Então a gente avisou todos os nossos alunos dessas 150 turmas que eles teriam aula no formato online e não no presencial. O que aconteceu? A gente tinha já uma metodologia criada, uma experiência pré-criada para online, conseguimos nos adaptar rápido e... Feedback em todas as aulas. Feedback no final de todas as aulas. Isso tudo já estava acontecendo, sempre, né? A gente estava construindo o avião, né? Pulando do precipício e ouvindo nossos tripulantes. Sempre. A gente nunca deixou de ouvir eles. Mas realmente foi um momento muito difícil para vocês. Peraí, né? Vocês falaram, vocês estavam aqui. Aí tomar essa decisão e agora vai todo mundo para online. Renata, esse é um ponto bem importante que o Joseph estava mencionando antes. Foi muito assustador pra gente. A gente começou em 2016 pequenininho, Sim. colocando o que a gente tinha, o que a gente não tinha no negócio. Era nós três como fundadores. O primeiro colaborador veio 3 meses depois. Na pandemia, a gente estava com 1/3 do time com menos de 30 dias de casa. A gente estava com aproximadamente 90 colaboradores. A gente estava contratando muito. Para a expansão, expansão, a gente estava contratando. 90 colaboradores e 30 aproximadamente tinham menos de um mês de casa. Então, assim, a gente estava num processo de investimento e de crescimento em uma empresa pequena, que a gente fala, a gente sempre foi bootstrap. Bootstrap é crescendo com os próprios recursos. Era o resultado que a gente gerava que possibilitava a gente investir em pessoas e infraestrutura. Nunca tivemos um endividamento, um grande investidor que estava facilitando. Mas e aí com essa equipe que vocês tinham acabado de contratar? Qual foi a tomada de decisão nesse momento? A gente atua em 2 frentes. Uma, vamos jogar no ataque, não vamos ficar esperando. E outra, vamos jogar na defesa também. Vamos ver quais são os compromissos que a gente ainda não tomou. A gente estava buscando, por exemplo, alugar uma nova sala para uma nova unidade. A gente freou tudo. Vamos frear. Então a gente jogou na defesa, por um lado, e a gente jogou no ataque, por outro. Que foi, vamos pro online. Não vamos ficar esperando a crise passar só sentado em cima do caixa. Vamos também nos adaptar para esse momento que está todo mundo em casa. Sim. E aí sim a gente fez nossa virada de chave. A gente tem estatísticas que grandes universidades, as maiores do Brasil, tiveram uma taxa de evasão. Evasão é perda de alunos. Acima de 40%. A nossa taxa de evasão foi menor do que 1%. Por quê? Porque a gente agiu rápido, a gente jogou no ataque e fez essa virada inicial muito rápido. Mas isso só resolveu um problema, Renata, que foi como eu mantenho as 150 turmas que eu tenho, como eu mantenho os alunos. E aí vem o segundo problema. O que a gente vende agora? Não tinha produto digital, a gente não tinha produto digital. Mas aí tem uma coisa muito interessante no case de vocês, que vocês tiveram uma sacada que foi demais. Quando vocês estavam diante desse dilema, enfim, das escolas fechadas, eu quero saber por que vocês decidiram dar acesso gratuito para todo mundo no curso que vocês mais vendiam, que, se não me engano, é inteligência emocional, né? Naquele momento, a primeira etapa foi retenção e a segunda etapa foi o que vender. Nesse momento do que vender, a gente criou 10 produtos, né, 10 cursos. O mais vendido na ocasião, vamos dizer assim, até por óbvio, que estava todo mundo com medo, sofrendo de ansiedade. Muito inseguro. Muito inseguro, um ambiente de muitas incertezas, seja empreendedor ou seja profissional de carreira, era inteligência emocional. Já tinha uma pesquisa em Wuhan, que foi feita por uma Big Four de auditoria, que mostrou que, uma pesquisa com RH, que o principal medo que os colaboradores das empresas estavam vivendo em Wuhan, que foi o epicentro da pandemia na China, era o estresse emocional. Naquela ocasião, a gente começou a vender
muito bem esse produto, que era o produto de inteligência E a emocional. gente estava no auge da crise, com um monte de gente contratada, no auge da crise, e era um curso que começou, ainda não faturava no patamar que a gente vendia antes, longe disso, mas era o curso que era um pouquinho melhorzinho, Era a melhor receita, mas assim, muito receita. aquém do que a gente precisava. Muito aquém do que a gente precisava, porque estava bem no buraco. Eu quero entender como é que foi essa virada de chave. Como é que vocês... Bom, agora a gente vai fazer o curso gratuito. Como é que foi isso? Aí que entra o nosso propósito. A gente nasceu da insatisfação com o ensino tradicional para transformar a vida dos nossos alunos, alavancar carreiras, transformar negócios, fazer com que empreendedores faturem muito mais, atinjam os seus objetivos, seus resultados. E naquele momento a gente viu que o nosso curso, o nosso conteúdo, o conhecimento que a gente tinha dentro de casa poderia ajudar milhares de pessoas, poderia ajudar e fazer a diferença na vida dos brasileiros. A gente viu que era vamos dizer assim, não era a cura, mas era um remédio que poderia trazer mais força, mais leveza para as pessoas num momento tão crítico, tão crítico. E o nosso propósito falou muito alto naquela ocasião e a gente decidiu liberar de forma gratuita o curso que estava sendo mais vendido, ou que a gente tinha expectativa de vender mais, que era o curso de inteligência emocional. E foi incrível. Eu lembro que a gente sentou... Quero saber o resultado disso, porque aí vocês tomaram a decisão, abriram o curso mais vendido, foi feito gratuito, e aí? Nossa expectativa era ter 30 a 40 mil inscritos no curso. Por quê? Todas as escolas no mundo estavam liberando cursos gratuitos. Harvard, MIT e todas. Brasileiras. A Conquer vai ser mais um curso. Não. A Conquer não vai ser mais um curso. Esse conteúdo, esse conhecimento pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de uma empresa. Por trás tem a marca Conquer, que a gente construiu uma reputação. As pessoas não só respeitavam, mas desejavam ter uma experiência Conquer. E quando a gente liberou, a gente imaginava de 30 a 40 mil pessoas, foram mais de 500 mil de alunos inscritos em 2 semanas. A gente deu bug ali no Google, Twitter, tava todo mundo, e tirou confusão na internet. Tava todo mundo falando da Conquer. Naquele momento se formou uma corrente do bem impressionante. É muito legal que existe uma ferramenta chamada Google Trends. O que o Google Trends faz? Você coloca lá um termo, qualquer nome, e ele te mostra como é o histórico de pesquisa sobre esse termo. A gente usa muito no marketing, inclusive, para visualizar tendências. E quando a gente olha o Google Trends de inteligência emocional, o maior pico histórico de inteligência emocional do Brasil foi quando a Conquer liberou esse curso. Então a gente trouxe de fato inteligência emocional, saúde mental para os brasileiros no momento que eles precisavam tanto. Eu quero entender, sabe o que eu quero entender? A estratégia por trás disso. Como é que vocês conseguiram esse... Qual é o número? 500 mil? 500 mil de alunos? Isso. Eu quero saber a estratégia por trás disso. Renata, propósito. A grande estratégia foi o propósito. A gente queria gerar valor para as pessoas. Eu lembro na nossa conversa, quando a gente decidiu liberar, a gente estava falando que a pandemia vai passar. Vamos gerar valor e fazer a diferença na vida das pessoas. Em algum momento, talvez 6 meses depois, um ano depois, em algum momento as pessoas vão se lembrar da gente. Gerar valor, geração de valor. Sim. Esse é o grande propósito e foco e objetivo que tem que ser de uma empresa. Pensei mais uma coisa, como é que vocês conseguiram comunicar tudo isso? Porque pensa comigo, é um número muito alto de alunos que chegaram até vocês. Foram mais de 100 países. Como que foi essa comunicação? A gente comunicou para quem já era fã de marca. Então a gente falou, né? Marca é reputação, reputação é qualidade. Ao longo desses 3 anos que a gente tinha de empresa, a gente foi construindo um nome, construindo uma marca. As pessoas desejavam fazer um curso na Conquer. E quando a gente liberou, muitas fizeram. A gente conseguiu 500 mil do dia para noite? Sim. Não. O que aconteceu? Quem fazia o curso se apaixonava, indicava para os colegas de trabalho, indicava para a família fazer, indicava para os amigos. E aí o boca a boca, por a gente ter um produto tão bom, um curso tão bom, que muda vidas, que transforma carreiras, começou a fazer esse efeito avalanche e as pessoas começaram a querer cada vez mais e mais nosso curso. É legal que até hoje a gente vê algumas empresas de educação tentando pegar carona na nossa estratégia. Deixa eu liberar aqui um curso gratuito. Não pega nem um décimo, um centésimo de alunos que a gente faz. Por quê? Qualidade, qualidade, qualidade. Por isso que eu perguntei a estratégia por trás. E vocês me responderam que é o propósito e a gente entendeu também a comunicação. Porque é grandioso, né? Não só o número, mas enfim, tudo isso que vocês conseguiram nesse cenário da pandemia. Renata, a gente não investiu R$1. Acho que foi a maior campanha de marketing nossa
mas sem intenção de ser uma campanha de marketing, a gente não investiu R$1. Viralizou. Talvez não é a melhor palavra para o momento, mas foi isso que aconteceu. Foi uma corrente do bem que aconteceu. O grupo de WhatsApp, LinkedIn, estava todo mundo falando naquele momento. Além do boca a boca, vamos falar de engajamento, a gente está falando muito do digital e tal. Como vocês trabalham o engajamento dos alunos? O engajamento dos alunos, a gente busca trazer o aluno para que ele conclua os cursos e coloque em prática. Então, ao longo dos nossos cursos, a gente tem muito o que a gente chama de mão na massa. O que é mão na massa? Tem uma diferença, quando a gente fala de educação, de conceito de educação mesmo, que é a diferença de conhecimento e aprendizado. Conhecimento é você ter acesso a uma informação, você conhece ela. Aprendizado é colocar em prática, seja errando ou acertando, mas é colocando em prática. E os nossos cursos, a nossa metodologia é feita para ser uma experiência de aprendizado, não só de passagem de conhecimento. E assim a gente gera engajamento dos nossos alunos. E aqui volta para a raiz ou para o nosso DNA, que são os 3 pilares. Conteúdo direto ao ponto, sem enrolação. Metodologia, que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. Esse é o diferencial da Conquer. Eu ia te perguntar como é que vocês fizeram para implementar. O nosso DNA no digital? Sim, não, e também tudo por conta desse curso. Eu tô indo muito em cima desse curso, porque é um case, né, gente? Sim, perfeito. Eu quero entender. E depois você conclui também isso. Não, perfeito. O terceiro pilar são os professores, são profissionais de mercado que vivem de dia. Que a gente estava conversando antes sobre isso, eu acho muito interessante. Exatamente. Conteúdo direto ao ponto, metodologia, que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula, e professores de mercado. Como é que a gente levou isso? Acho que o José pode falar um pouquinho mais, mas o nosso DNA do presencial, ele se manteve intacto para o digital. Que é dificílimo. Que é dificílimo, é super difícil, mas ter essa clareza dos 3 pilares, da onde que vieram esses 3 pilares? De 3 grandes problemas, dores, né? de 3 grandes dores que a gente viu no ensino tradicional. Vamos repetir? Conteúdo, ou seja, no ensino tradicional você aprende uma grande quantidade de informações para quem sabe um dia talvez colocar em prática. Metodologia, quem nunca teve aulas chatas, sem graça, que davam sono sem padrão. Sem padrão. Cada professor dá do seu jeito. Um material diferente em cada aula. Você às vezes tem sorte de pegar um professor bom, às vezes não tem. Então, metodologia. E o terceiro, professores. Eu fiz faculdade de administração, como eu falei, e na minha aula de empreendedorismo eu tive uma aula com um professor que nunca tinha empreendido, que nunca tinha aberto uma empresa, conhecia na teoria, mas não na prática. E todos os nossos professores são profissionais de mercado que vivem o que ensinam. Então, a gente pegou esses 3 grandes problemas, conteúdo, metodologia e professores, e transformou nos nossos 3 pilares. E aí, quando a gente foi para online, a gente não soltou isso. A gente falou, vamos para online? Vamos, mas vamos com conteúdo direto ao ponto, respeitando o tempo do aluno, vamos com metodologia mão na massa, de aprendizagem, não só de passagem de conhecimento, e professores que vivem aquilo que eles ensinam. E é difícil explicar como é que é a experiência Conquer, eu vou dizer que você tem que assistir, né? Mergulhar na Conquer para ter uma experiência Conquer, mas é uma aula muito dinâmica. O aluno ele vai perceber que em apenas uma aula já vai estar mudando o dia a dia dele no negócio ou na empresa que ele trabalha. Então é tudo muito rápido na Conquer. O aluno sente o valor muito rápido, muito prático e direto o ouro que a gente entrega para o aluno em cada aula. Né? A gente está falando muito do aprendizado do aluno. Eu quero saber, com tudo isso que vocês acabaram de me contar, dessas dificuldades todas, essas mudanças que vocês conseguiram fazer, qual foi o aprendizado para vocês? Acho que o meu é estar confortável em estar desconfortável. Eu acho que a jornada do empreendedor é isso. Sempre que eu falo de empreendedorismo, qual é o melhor conceito de empreendedorismo que eu tenho? Empreender é fazer acontecer em condições de incerteza. Você não sabe aquilo que está acontecendo. Então, desenvolver essa habilidade de estar confortável em estar desconfortável quase que o tempo todo é uma das coisas principais. E depois que você aprende, você não larga, não saberia viver de outra forma. Boa, eu diria que a pandemia veio a reforçar aquilo que eu fui ensinado dentro de casa, e uma bandeira que eu sempre levanto é sobre humildade, né? Para mim, o motor da adaptabilidade é a humildade. A gente precisa ser humilde para ouvir, para escutar nossos pares, escutar nossos liderados, escutar nosso cliente, sabendo que o que a gente sabe hoje pode ser que não sirva para amanhã e a gente precisa se reinventar amanhã. Eu acho que esse é um ponto muito sensível e importante para todo profissional, para continuar evoluindo, crescendo, né? A humildade para a gente se manter adaptável ao longo da nossa jornada. Sim, com certeza. Que bom, a gente está dando uma aula aqui de Conquer, hein? Vamos para o último passo?
O último passo, a gente vai falar sobre a maturidade da startup. A gente viu ao longo da nossa aula, a gente aprendeu que as startups, durante seu desenvolvimento, elas passam por vários estágios distintos, importantes, e quando alinhadas com estratégias assertivas, elas fazem a diferença para manter em constante crescimento até, enfim, atingir o objetivo de alcançar a maturidade. Para continuarem crescendo, vocês tomaram a decisão de contar com o investimento de terceiros. Foi uma decisão que vocês tomaram. Que aspectos que mais chamaram a atenção para esse novo estágio da Conquer? O primeiro foi que a gente não buscou o investimento pensando no investimento. A gente buscou o investimento pensando em o que é chamado no mercado de Smart Money. Smart Money é o dinheiro inteligente. Como assim? A gente estava num momento que a gente estava crescendo, tinha vencido a pandemia, estava com um caixa excelente, super saudável. E a gente até brinca, né, Endel, que o melhor momento para você buscar investimento é quando você não está precisando do dinheiro. Dessa forma, você consegue escolher de fato um sócio que vai agregar para o seu negócio, agregar para o teu dia a dia, e não só um sócio financeiro que vai acabar dando dinheiro lá, dando investimento e não participar do teu dia a dia, não te ensinar coisas. E o que a gente decidiu, por que a gente tomou essa decisão, Renata? Porque a gente falou, a gente tem um plano de crescimento. A gente estava bem, estava num momento de crescimento, venceu a crise, teve frio na barriga, venceu a crise, e a gente tinha um plano de crescimento dos próximos 10 anos. E a gente recebeu uma provocação de um mentor. E se a gente tivesse alguém que se juntasse a gente e que pudesse acelerar esses 10 anos, que pudesse fazer a gente crescer, aprender em 1 ano, em 2 anos, o que a gente ia levar 10 anos sozinho para fazer? E o mercado é competitivo, é dinâmico, a gente precisa ser ágil. E aí a gente tomou essa decisão. Vamos olhar para o mercado, vamos ver se a gente acha esse casamento perfeito, e é como casamento mesmo que a gente encarou, esse 1 mais 1 maior do que 4, que possa agregar valor para a gente e fazer a gente chegar aonde a gente não chegaria sozinho. E foi um processo longo, foi quase 1 ano que a gente entrou nesse processo. Detalhado, sim. Processo detalhado, conhecemos muita gente no mercado, a gente namorou ali, foi conhecendo, até chegar o momento de casar com o pretendente ideal, vamos dizer assim. E é isso que a gente recomenda para quem é empreendedor e tem seu negócio, é ter calma nesse momento. Quando você nasce do negócio e já sai correndo para o investidor, isso pode ser muito ruim, porque você perde em qualidade, pela pressa você perde em qualidade, e você acaba buscando no investidor o financiamento do teu negócio, sendo que quem tem que financiar ou proporcionar o crescimento do teu negócio é o cliente. Porque você está gerando valor, você está vendendo um produto ou serviço, esse é o melhor indicativo que o teu negócio está indo no caminho certo, e não um simples dinheiro do investidor. Então foi assim que a gente sempre encarou. O investidor vem num segundo momento. A gente vê muito empreendedor que pede mentoria, quer conversar. Pô, criei minha empresa há 2 meses e eu tô buscando investidor. Que é o atalho. Que é o atalho. O que a gente recomenda é não. Vai buscar cliente, vai vender, vê se teu produto tá agregando valor pro cliente mesmo. Aí tem que estar a energia do empreendedor, em vender o seu produto. O investidor fica para um outro momento. A gente sempre foi muito assediado ao longo da nossa trajetória, mas sempre muito fechados também. A gente sabia que a gente queria chegar num ponto de escala muito grande, naquele momento que definitivamente a gente não precisava de investidor para aí sim tomar a decisão da forma mais inteligente, mais calma e mais assertiva possível. E aí vocês decidiram pela Wiser, né? Depois desse processo longo, mais de 1 ano. Como é que vocês esperam então que a Conquer cresça a partir de agora? Quais são os planos dessa startup? Aliás, eu nem sei, vocês ainda chamam a Conquer de startup? A gente... Ó, são 3 perguntas em uma, hein, gente? 3 perguntas em uma. Ajuda a gente, então, pra não se eu vou começar de trás para frente. Vai. Não considero a Conquer uma startup. Na verdade, o que é uma startup? É um negócio repetível e escalável. Até aqui, a Conquer se enquadra. Sim. Mas o terceiro ponto é repetível e escalável em condições de incerteza. De extrema incerteza. De extrema incerteza. Ou seja, você está começando o negócio, você não sabe ter um PMF, o Product Market Fit. A gente já passou. Eu diria que a partir do 3º, 4º mês, a gente saiu desse estágio de startup, de condições, extremas condições de incerteza, para algo, opa, esse produto vende, tem um mercado, tem uma demanda, vamos começar a crescer. Então a gente não se considera uma startup, acho que a partir do 4º, 5º, 6º mês a gente já não é mais uma startup, mas sim a gente tem o DNA e a cultura de startup, né? De adaptabilidade,
de gerar valor para o nosso cliente, de estar sempre ouvindo o nosso cliente. Essa cultura da inovação faz parte do nosso DNA. Ainda assim, a gente é uma edtech, né? Uma empresa de tecnologia da área de educação. Isso sim. Startup, eu diria que ficou mais pro início, né? Vocês não me responderam o que vocês esperam da Conquer. Boa pergunta. Vamos lá. Boa. O que a gente espera da Conquer? Primeiro, dizer que a gente está super feliz com essa parceria com a Wiser, que aquele 1+1 maior que 4 que a gente tanto sonhava, ele tem acontecido, tem sido um parceiro muito legal, a gente tem aprendido e crescido muito. E uma das primeiras coisas que a gente fez nos últimos meses foi quebrar a Conquer em 4 unidades de negócio diferentes. Então a gente quebrou a Conquer, como a gente conhece, em 4 empresas, como se fossem 4 empresas. Primeira é o Conquer In Company, que é a unidade de negócio que leva o Conquer para a empresa, para o B2B, treinamentos corporativos. Segundo é o Conquer Plus. O que é o Conquer Plus? É a plataforma de streaming de cursos da Conquer. Lá por um valor fixo mensal, o aluno encontra mais de 60 cursos e crescendo, muitos lançamentos vindo aí. Então, primeira unidade de negócio é o Conquer In Company, segundo o Conquer Plus, terceira o Conquer English, que é a escola de inglês para adultos da Conquer, e quarto é a Conquer Unidade de Negócios, e que nessa, falando um pouco de futuro, eu já dei o spoiler, em dezembro, janeiro, a gente vai lançar a pós-graduação da Conquer. Então essas são as 4 unidades de negócios, e cada uma delas realmente a um ritmo muito rápido de crescimento, de inovações e de lançamentos. E acho que você perguntou também, Renata, por que da Wiser, né? Nesse meio, no meio de tantas possibilidades. Sem sombra de dúvidas foi, primeiro, os valores, né? Um casamento, então a gente tem que tem que ter uma sinergia extrema de valores. Fit cultural aí, bem cultural importante. Total. E o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? De transformar o país e, quem sabe, por que não o mundo... Pela educação. Através da educação. Sim. Exatamente. Então a gente está super feliz e empolgado aí com os próximos desafios e o que está por vir. Gente. Olha só, pessoal, nada como ouvir quem vive esse assunto há tanto tempo, né? Gente, olha, a nossa Masterclass, infelizmente, está chegando ao fim, porque hoje eu poderia ficar nesse bate-papo muito tempo, a gente aprendeu muito. Presta atenção nos principais insights que a gente separou aqui, ó, vamos lá. Cuidado quando você vai se apaixonar pela sua ideia, isso não é garantia do sucesso. Não demora meses planejando o seu negócio, inicia logo os primeiros testes da sua proposta de valor. Os meninos falaram demais isso hoje aqui na nossa live class. Priorize os grandes mercados, mas tenha clareza de que o seu produto, o seu serviço vai precisar ser adaptado a cada perfil de cliente. Lembra? Foco no cliente. Mesmo atuando de forma física, identifica de que maneira você pode ter uma base tecnológica. Por exemplo, sistemas de gestão, como o Joseph falou várias vezes. Sempre, sempre, sempre monitore todos os seus clientes e interprete os seus padrões e exceções antes de tomar decisão. Olha, pessoal, esse aprendizado é só uma parte de toda a visão estratégica que o estudo de caso apresenta para vocês. Aliás, Endel, eu queria que você contasse pra gente o que as pessoas vão aprender aqui com o seu estudo de caso. Que legal, ótima pergunta. Bom, você vai aprender no estudo de caso da Conquer todos os passos para você criar a sua startup. Também aprender tudo que a gente usou de ferramentas, estratégias e metodologias para a gente sair do zero, porque a gente começou do zero, a gente era pequenininho, para chegar aonde a gente chegou hoje. E eu gosto de dizer, principalmente para você empreendedor que está ouvindo, não quebre a cabeça sozinho, né? Tem conhecimento abundante na plataforma do Meu Sucesso, eu sou super fã. Como a gente já falou desde 2015, a gente já assinava o meusucesso.com e você poder ouvir de quem já bateu a cabeça, errou, experimentou e você poder consumir, né, essa experiência é muito, muito, muito rico. Tem uma pesquisa, Renato, que eu lembrei agora, que diz que quando a gente toma uma decisão em 3 ou 4 pessoas, a gente tende a ser 80% mais assertivo. Então, conte com o Meu Sucesso e o nosso caso para te ajudar no teu dia a dia, para te ajudar nas tuas tomadas de decisão e você crescer o teu negócio de forma muito mais eficiente e rápida. Olha, Endel, Joseph, aprender com quem já testou, né? Já errou, já acertou, assim como vocês, né? E como os estudos de caso do Meu Sucesso que eu tenho feito há mais de um ano, não tem preço, né? É uma vantagem, porque além de acelerar os seus resultados quando você aprende com quem sabe, pessoal, você vai errar bem menos, né? Eu vou te falar.
dói muito menos aprender com o erro dos outros, né? E pensando nisso, a gente tem uma oportunidade especial para vocês que nos assistem agora. Eu falei lá nos stories que a gente ia contar. Vai você, Joseph, conta pra mim, por favor. Vamos lá, vamos contar a oportunidade. Então, como a gente falou, a gente assina o Meu Sucesso desde 2015 e a gente se reunia, era no começo da Conquer, toda segunda-feira de manhã, nos reuníamos, nós, os 3 fundadores, eu, Wendel e o Sidney, para discutir os aprendizados de algum estudo de caso que a gente assistiu. Então a gente adorava isso e aqui a gente brigou, incomodou o pessoal do Meu Sucesso. Vamos dar um voucher para esse pessoal, vamos dar alguma coisa para eles poderem assinar. E o que a gente conseguiu então, Renata? A gente conseguiu um voucher de R$280 para você que está assistindo a gente agora assinar o Meu Sucesso. Esse voucher ele é válido só por 24 horas, tá? Então é até amanhã, 9 da noite, e você consegue acessar o link para se inscrever com esse voucher de R$280 pelo QR Code que está aqui em algum lugar da tela. Ótimo! Gente, é uma ótima oportunidade para você aprender com Wendel, com Joseph e com mais de 40 grandes empreendedores brasileiros. E ó, e lembra, ainda tem o kit de lançamento do estudo de caso da Conquer, que a gente mostrou para vocês no início da live class. Então, os primeiros 10 alunos que assinarem a plataforma hoje vão ganhar o kit exclusivo do lançamento na casa de vocês. Pessoal, não perde tempo. Quem assinar agora vai poder aproveitar esse desconto do voucher, como o Joseph falou, de R$280. E somente os primeiros 10 que assinarem agora ganham o kit de lançamento do estudo de caso Meteoro em curso. Aproveita, escaneia o QR Code e já se inscreve. É isso aí, pessoal. Nossa aula chegou ao fim, mas eu quero que vocês aproveitem a novidade que a gente acabou de comentar e aprendam muito com esse estudo de caso. Meninos, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente, por nos receberem na casa de vocês, né? Receberem o Meu Sucesso hoje nesse formato completamente diferente, inovador. Eu tenho certeza que os nossos empreendedores, as nossas empreendedoras adoraram esse bate-papo e vão se inspirar demais nessa aula que vocês deram de Conquer, enfim, e de mercado e de educação que muda o país. Foi um prazer receber vocês aqui com a gente, sempre portas abertas. E para você que acompanha a gente até agora, coloque em prática os aprendizados. Lembra do conceito que a gente falou, diferença de conhecimento e aprendizado. Conhecimento ter acesso à informação, aprendizado colocar em prática. Então pega tudo que você anotou e coloca em prática. Tenha uma experiência de aprendizado. Bom, queria agradecer mais uma vez nesse convite e também parabenizar toda a equipe do Meu Sucesso, porque a gente já viu o trailer, já viu o primeiro episódio. Tá incrível, o trabalho de vocês é fenomenal, toda a equipe do Meu Sucesso. Parabéns, qualidade cinematográfica, a produção de todo o conteúdo e o valor que vocês geram, né, e o quanto pode transformar a vida de um empreendedor. Isso é incrível. A gente sabe que empreendedor é quem transforma um bairro, uma cidade, o Brasil e o mundo. É o empreendedor que colore, né, esse mundo. Então, parabéns, Meu Sucesso. A gente realmente está de queixo caído, de boca aberta, com o nível e a qualidade, não só de todos os estudos de caso, mas agora falando no nosso, né, de vocês, inclusive, a gente tá super feliz a primeira Parabéns, a primeira aula do Ensina, tá? Que é uma aula complementar que vocês vão assistir, já está no ar. Ah, que legal. Que tá incrível, eu assisti antes. A gente não viu ainda. Tá incrível essa aula, não tem muita coisa, eu tenho certeza que os nossos empreendedores, nossos assinantes, alunos vão adorar e vão realmente se beneficiar demais, assim como vocês se beneficiaram do Meu Sucesso um dia. Gente, muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer, foi todo nosso. Que bom que a gente tá quase fechando o ano nesse formato novo. Essa foi uma aula especial para vocês, esse conteúdo exclusivo. 7 passos. Não foi brincadeira, gente. Se vocês analisarem essa aula com muito carinho, com muito cuidado, eu tenho certeza que vai trazer alguma mudança a partir de amanhã na vida de cada um de vocês. Me despeço, até a próxima, bons estudos, é isso aí, tchau, tchau!